Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Eita, segundona, hein, Sabino? Você tá bem, meu querido? Boa tarde. Oi, Sabino. Oi, Joana, ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Tudo legal. Bora lá então, vem cá. Algumas medidas importantes para o estado de São Paulo foram impostas, né? Claro, em comum acordo com o centro de contingência da Covid-19, ou pelo menos a gente acha que foi em comum acordo. Porque às vezes o centro de contingência faz uma recomendação e o governo do estado acaba não seguindo, né? Porque no fim das contas a palavra final é do governador João Dória, né, Sabino? Exatamente. Há algum mal-estar, alguma divergência do centro de contingência com o governo do estado ou não, Sabino? Olha, tem sim, viu? É óbvio que a palavra final é do governador João Dória, ele tem legitimidade para isso, foi eleito para isso, nunca imaginou que fosse enfrentar uma situação dessa, mas ele fala em nome do povo paulista, né? Mas há mal-estar, sim, de alguns membros do Comitê de Emergência que assessora o governo nessa questão da pandemia. Como vocês sabem, esse Comitê de Emergência é formado por técnicos, né, que dizem ali o que o governo deveria ou não fazer, sugere para o governador. Esses técnicos e também alguns membros da academia, das melhores universidades do Brasil e até do mundo, que estão fora do governo, alguns deles, mas que cobram como técnicos, que são médicos, alguns deles, os colegas e amigos que participam do comitê, quer dizer, criando ali uma saia justa para quem participa. Esses técnicos entendem que as medidas anunciadas pelo governo do estado são confusas, medidas anunciadas nos últimos tempos, cada vez uma regra diferente, e em alguns casos sem critério muito claro, nas palavras deles, a não ser um critério político, baseado em pressões de setores econômicos. Segundo esses técnicos, o afrouxamento das medidas de isolamento acontece em um momento em que, apesar do número de internações e mortes ter caído em São Paulo, o patamar continua muito alto, como sabemos, né? Os técnicos também não entendem por que não houve teste em massa para um melhor planejamento antecipado das medidas necessárias de combate ao Covid. E temem, e vamos torcer para que eles estejam errados, eles também não têm absoluta certeza de que isso possa acontecer, que os números possam voltar a crescer ou não caírem em São Paulo por causa dessas medidas nesse momento. E aí, se não caírem e o governo tiver que tomar medidas mais restritivas, vai pegar muito mal para o governador, o retrocesso. Né? Exatamente. E essa previsão não é boa. Vocês sabem muito bem, o centro de contingência acerta na mosca. Tanto que eles disseram que a partir do dia 6 agora, desse mês, os números começariam a cair. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, se eles colocam que o futuro não é legal, que pode haver complicação ou algumas complicações em um futuro próximo, eu já fico preocupado. E houve essa colocação de forma clara, Sabino? Houve, ela não é unânime, há técnicos que divergem, você sabe que os médicos, aliás, divergem em muitas questões que diz respeito ao combate, ao tratamento da Covid, mas há técnicos que pensam dessa forma assim. Tá, então pelo menos há uma divergência dentro do próprio centro. Alguns técnicos dizem que pode piorar e outros não. Vamos ficar com os que dizem que não pode piorar, né? Sempre trabalhando com o otimismo, mas levando em consideração, é claro, o que as pessoas que pensam contrário estão dizendo, colocando ali, não é? É verdade. Agora, paralelo a tudo isso, a gente sabe que não deveria ter nenhum tipo de influência, mas tem, a gente está aí às vésperas de uma eleição. E as movimentações políticas continuam, inclusive aí no entorno do governador João Dória, né, Sabino? É verdade, tem muita movimentação política, a gente tem falado sobre isso aqui, e vamos destacar hoje um post. A gente tem visto algumas postagens mal criadas de políticos, né? Bem mal criadas. Vamos destacar hoje um post, pelo menos deselegante, de quem deveria ser um diplomata, que é o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ele hoje tuitou dizendo que o IFA, que esse insumo, né, que serve para a produção das vacinas do Butantan e que hoje chegou a São Paulo em uma quantidade importante, relevante, foram comprados na gestão dele frente ao Itamaraty. Portanto, ele ataca diretamente o governador João Dória por supostamente estar se beneficiando com marketing de uma iniciativa que não seria dele, sim do governo federal, e ainda do governo federal na gestão dele frente ao Ministério das Relações Exteriores. Ele, por tabela,
também critica o ex-ministro das Relações Exteriores, né? Aliás, o atual ministro das Relações Exteriores, que sucedeu Ernesto Araújo, dizendo que nenhuma vacina foi comprada desde que ele saiu do Ministério. Ninguém está interessado nesse tipo de bate-boca, né? A gente quer vacina, nós queremos ser vacinados. Mas com Exatamente. toda certeza, se tem um negócio que me enche o saco, é essa briga política. A Ana sabe disso. Todas as vezes que começam a falar disso, eu falo, vamos tocar, vamos sair disso aí. Eu tenho meio que nojo disso, né? Sem defender ninguém, nem presidente, nem governador, mas essas briguinhas aí enchem o saco. E quem fica no meio do caminho é o povão. Como o Sabino acabou de dizer, nós como povo, precisamos de vacina. Não me interessa quem é que está comprando, mesmo porque a origem do dinheiro é uma só. Sai do bolso do povo. Não, exatamente. Não é? Seja por meio do O dinheiro governo é federal nosso. ou estadual, É é lógico. sempre o nosso dinheiro. É óbvio. Agora, já que você falou de post, Sabino, não sei se já tem aí alguma coisa sobre isso, não é mal criado, mas o governador João Dória está apostando numa estratégia de posts mais caricatos, por assim dizer. Já tem alguma avaliação interna se isso deu certo, se vai continuar ou não? Porque também tem chamado bastante atenção. Ele está com um staff violento. O próprio Sabino disse aqui que é o político mais assessorado, pra isso, né? Pelo menos do Brasil. O cara tem um staff, né? E esse staff acaba criando algumas alternativas, algumas estratégias, né? E essas, como a Ana disse, tem funcionado, será, Sabino? É isso, bem colocado por vocês. Ele tem um staff, como nós falamos aqui, importante, pessoas inclusive competentes da área de comunicação e que provavelmente estão medindo essas reações nas redes sociais e orientando o governador para aquilo que ele vai postar ou não. E João Dória é muito sensível a essas sugestões, a esses conselhos. Então pode ser até que as postagens não sensibilizem um determinado público, nós, por exemplo, mas podem sensibilizar outros grupos, principalmente esses que estão assistindo essa polarização em torno da questão da Covid. Agora, falando ainda sobre a questão do... Inclusive, tem algumas respostas que ele tem dado para os seguidores, né? Ou para os haters, vamos dizer assim. Isso deu uma parada, tem mas gente que fala assim, ô calça apertada. Vou te vacinar. Ô calcinha apertada, vai vacinar? Ele fala, vamos vacinar. Inclusive, vou te vacinar. Aceitando, usando um termo que o presidente Jair Bolsonaro usa para falar dele. Chamou ele de calcinha apertada e tal. Aí ele tá tirando uma onda com isso, né? Tá até tirando uma onda com essa fala lá atrás do presidente. E a gente aqui fica assim, né? De dedos cruzados, esperando algo acontecer. Só assistindo. Agora, e Ciro Gomes, hein? O que Ciro Gomes tem a ver com o PSDB, Sabino? Olha só, vamos falar um pouquinho dessas movimentações de bastidor. Primeiro, falando do talvez maior articulador político do Brasil. Quem conhece política, quem está no meio político, se você falar quem é o maior articulador político do Brasil de bastidor, a resposta é errada. Chama-se Gilberto Kassab. É o ex-prefeito de São Paulo. Ponto. Não há discussão. Depois de acusações de suposto envolvimento com a Lava Jato, depois de ter deixado aqui a secretaria de João Dória, aliás, sem nunca ter assumido praticamente, né, ele tem se movimentado como nunca nos bastidores políticos. Dessa briga sobraram alguns ressentimentos, né, entre ele e Dória. Na eleição da mesa da Câmara, por exemplo, Gilberto Kassab se aproximou do candidato à presidência, Arthur Lira, de Bolsonaro. Ele alimenta a possibilidade também de conversas com Alckmin para estimulá-lo a disputar o governo de São Paulo contra Rodrigo Garcia, candidato de João Dória. E agora está fazendo um balão de ensaio, permitindo que algumas notícias sobre uma suposta candidatura de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do DEM, a presidente da República, desde que ele vá para o partido de Kassab, o PSD. Mais um ponto aí para irritar, porque Rodrigo Pacheco seria um candidato ali no mesmo espectro político de Dória, ali mais um para congestionar o centro, né? Rodrigo Pacheco, que é do DEM, né? Mas o partido dele anda meio em crise. Rodrigo Garcia, que é o vice-governador de São Paulo, do DEM, está ameaçando, praticamente está definida a saída dele do DEM, vai para o PSDB de João Dória. Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara pelo DEM, também está ameaçando deixar o DEM para ser candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSDB, principalmente depois que se desentendeu com a Semineto, presidente nacional do DEM e ex-prefeito de Salvador. Já o ex-ministro Felipe Mandetta
né, ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, anda conversando com o Ciro Gomes, né, anda se aproximando de Ciro Gomes. Né. Há quem enxergue nessa crise toda do DEM uma certa aproximação, uma certa dependência do partido hoje, principalmente do DEM de São Paulo, a João Dória. E aí, no meio político, João Dória não é unanimidade. Então, alguns membros do DEM estão se afastando do partido ou estão brigando internamente. É isso. Sabino, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a você. Até quarta-feira. Muito obrigado a vocês. Até quarta. Abraço. Valeu, Sabino. Obrigada.